8 horas e 23 minutos. Ah, banho, velho. Esse discursinho é ridículo. É ridículo. É quem é imbecil fica falando essa merda. 8 horas e 24, nosso zap 7131800434. Solta aí a mensagem. Bom dia. Toda a bancada da Brado. Bom dia, Timóteo, que é Cláudio. Feira de Santana Bradista. Timóteo. Fala, Bradista. Flávio Bolsonaro apresentou a esposa, primeira como se ganhar por ser primeira-dama. Lula tem Janja, a primeira-dama. Bolsonaro teve Michele, a primeira-dama. Todos têm primeira-dama. Renan Santos não tem a primeira-dama e nem vai se manifestar em falar em casar e apresentar uma primeira-dama, não. Porque a maioria pega no pé dele em causa disso, entendeu? Como é que ele vai falar com a ala feminina se ele não tem a primeira-dama do lado, Timóteo? Meu querido Cláudio. Isso aí fica meio apertado o sapato no pé dele, viu, Timóteo? Bom dia, aqui é Cláudio Feira de Santana. Cláudio, isso é um absurdo que você está falando. Então você vai falar que o Javier Milei, não pode falar de família, não pode defender liberdade, não pode falar de crianças, não pode falar de mulher. Javier Milei, todo mundo sabe que não é casado, ninguém sabe o que ele gosta, o que ele desgosta, ninguém sabe, e pouco importa. O que importa é que ele é gestor, ele é presidente. Ele está fazendo um bom mandato, inclusive para as famílias, do ponto de vista conservador, liberal. Caramba, isso que importa. O que adianta de um cara que aparece com a mulher, como nós vimos o Jair Bolsonaro? Aparece com a mulher, minha mulher, eu gosto tanto que eu casei 5 vezes. Aí bota a Michele, aí aparece com não sei quem, com as mulheres, os filhos, e fez um mandato de esquerdista, de feminista, que sancionou 70 leis feministas. Aí você tem um candidato que não é casado, que não tem filho, e que defende a liberdade, e é o único que vai na contramão de uma agenda de esquerda feminista do nosso Brasil, que é o Renan Santos. Quem você prefere votar? No sujeito que faz o quatiá-quatiá, que tem a garganta, que fica falando promessas vazias, ou você prefere votar naquele que tem convicção real? Acabou. Na verdade, no primeiro já mostrou para o que veio. Inclusive está falando agora que é feminista. Não tem nenhuma surpresa. Então é ridículo. Javier Milei está avançando nas agendas conservadoras, inclusive, na Argentina, e não é casado, não tem filho. Isso é babaquice, velho. Desculpa, com todo respeito ao meu querido amigo lá de Feira de Santana, que é participante aqui da Brada há muito tempo. Então, é lorota. Você pode dizer que isso pode ser um entrave perante ao marqueteiro, aos ataques dos outros, que os outros candidatos utilizarão dessa narrativa, que brasileiro é idiota mesmo, vai acreditar que o cara tem que estar casado ou com filhos para defender família. Aí eu posso concordar com você que isso será utilizado pelos adversários do Renan, principalmente quando o Renan alcançar os 2 dígitos nas próximas pesquisas. Aí eu concordo com você. Agora, falando com o eleitor, porque eu só voto num cara casado. Você vota num cara casado que tem amante, é um cachaceiro que viaja para todo lugar do mundo, que defende lei feminista, que aprova lei feminista, que defende agenda de esquerda. Então, você prefere votar no engodo ou na verdade? Simples, Flávio é o engodo. São 8 horas e 27 minutos. Mensagem. Bom dia, Brado. Ricardo aqui de Porto Alegre. Tem razão, a maioria das mulheres vota mal. Mas e os homens? O homem elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro é um idiota. Também. O homem que vota direito. A maioria do eleitorado brasileiro o homem, idiota, aqui no Ocidente, o homem é uma mulher mental. A maioria dos homens são mulheres mentais. O 38 fala muito sobre isso. Sim. Não são homens, cara. Não tá errado, não. Não são homens. Não vai dizer que a mulher votam mal. Pode ser. Votam tão mal quanto os homens. Eu acho muito difícil conseguir segregar e verificar um sucesso maior se só homem votasse. Se só homem votasse, o Bolsonaro estava no poder aí. Eu podia ter dado o golpe a essa altura. Você tem toda a razão. Toda a razão. Claro, o homem vota mal. O eleitorado brasileiro vota mal. Claro, a maioria do eleitorado é feminino. Os homens votam mal também.
E por isso que eu acho que o Renan não tem chance de chegar ao segundo turno. Eu pedi pro Luiz Melodia separar esse trecho que mandaram para mim aqui no X. Esse é o deputado federal Lucas Bove. Ele que foi casado, se não me engano, com aquela Cíntia Chagas, que é outra feminista, diga-se de passagem. Mas ouça o nível que chegamos da narrativa no Brasil hoje. Corte na política, você tem que escolher. Corrupto. Senão alguém vai escolher por você. Corrupto. Se tiverem 2 corruptos na sua opinião, você tem que ver qual é menos corrupto. Ou pelo menos é corrupto, mas é cristão. Rapaz, só dá o poder pra aquela porra lá, não é cristão ser corrupto. Se der poder pra aquela desgraça que já é corrupta, ele vai se corromper plenamente. Mas se não for se não for o corruptinho, é corruptão. Se não for o corrupto, não tá entendendo. Se não for o corrupto de direita, vai ser de esquerda. Dá um fuzil pra um ladrão de galinha e um bando, ele vai roubar banco. Não. A índole tá ali, a índole tá lá. Só falta o quê? Oportunidade. Eu não apoio. Isso é uma coisa que a galera não entende. Eu digo, repito e vou repetir pro resto da minha vida. Eu apoio contra o PT, eu vou apoiar quem for. Mesmo que for corrupto? Não. Bom, aí é o direito seu, mas eu acho que assim, é a minha opinião. Na minha opinião, é aquela história do picolé de limão e de bosta. Você odeia o de limão, mas o outro é de bosta. Você enfia, você faz assim, põe o de limão na boca. Aliás, é o que todos nós, inclusive gente que depois pregou voto nulo em 24, dizíamos em 2022. Ah, você tem nojinho do Bolsonaro? Fecha o olho e vota porque o outro é o Lula. Então assim, na minha opinião, eu Qual acho... é a diferença do Bolsonaro aqui? E eu acho que no fundo do seu coração... Não, qual é a diferença do Bolsonaro? Que você pode até... Ele não é corrupto. Tudo bem, você pode até colocar essa régua da corrupção. Mas se você fizer uma análise e você tiver que escolher, e é cada cidadão que escolhe, porque você influencia milhões de pessoas aqui. Se todo mundo pensar que nem você votar nulo, fica mais difícil ainda da gente ganhar. Eu falo pra todo mundo que tá vendo esse programa, você que tá vendo, não vote em corrupto. Não venda a sua consciência, não venda a sua moral, a sua integridade, porque no final da sua vida é tu e Deus, é tu e tua família. Não apoie corrupto. Esse é o meu posicionamento. Isso é ser cristão, porra. Porra nenhuma, você está. Não? Porra nenhuma. Desculpa, não tem nada a ver. Beleza. Não tem nada a ver. Vamos apoiar corrupto. E eu digo pro seu público, vote naquele que é menos pior na sua opinião. Puta, Vote naquele que é menos pior. Se você parte de uma premissa que, cara, bicho. o cara tem alguma corrupção ali, tem alguma eu coisa. Não acredito mas ele tem nisso. um trabalho bem feito. E o outro também tem uma corrupção, tem um indício, mas ele tem um trabalho de merda. Você discorda totalmente dele, não você acredito. tem que apoiar o que é menos pior. Eu não tô aqui dizendo que um é o que o outro não é. Eu tô falando no mundo real. No mundo de fantasia é maravilhoso. Só que se ninguém vota, fudeu, bicho. Deixa o povo mas votar. o povo votar é o povo que vota por sabe por quê? Porque é o povo que vota pela cesta básica. Infelizmente, esse cara não é culpado. Ele vota com estômago. Aí vocês querem colocar. Chegamos no nível de, desculpa o linguajar, de merda e bosta. E o sujeito tá dizendo, tem que votar em bosta mesmo. Pior, ele falou, você tem que votar no corrupto. E o apresentador, eu não sei do que ele acredita, qual que é a linha dele, quem que é o candidato dele, acho que pouco importa, mas nesse momento, pelo menos nesse corte, ele disse a verdade, não vote em corrupto. Não vote em corrupto. Mas você vai pedir para deputado dar entrevista no podcast, para deputado falar sobre moral, valor. Olha, de verdade, o deputado vai vender o Deus dele, que nesse caso é o Jair Bolsonaro. Que absurdo, que nojeira. É o Lucas Bove, deputado por São Paulo. Segundo ele, tem que votar no corrupto. Parabéns, bolsonarista. Bota a vinhetinha do bolsonarista, é gado. Débil mental. Bolsonarista é débil mental. É a do gado mesmo. Rei do gado pra você. Que bizarro, velho. Inacreditável. 8 horas e 32 minutos. Um abraço a você que está ligado na Rádio Brado. Vanessa Moreira, bom dia. Bom dia a todos queridos ouvintes. Bom dia ao pessoal aqui da Brado. É isso. Absurdo, né? Você ouviu o vídeo aí? Eu não cheguei a ouvir o que ele fala, mas pelo que você estava aí comentando, ele está mandando votar no Flávio, né? Solta aí pra Vanessa, por favor, Luiz Melodia. Esse Lucas Above é o ex-marido da Cíntia Chagas. Vote na política, você tem que escolher. Corrupto. Senão alguém vai escolher por você. Corrupto. Se tiverem 2 corruptos na sua opinião, você tem que ver qual é menos corrupto. Ou pelo menos é corrupto, mas é cristão. Rapaz, só dá o poder pra aquela porra lá, não é cristão ser corrupto. Se der poder pra aquela desgraça que já é corrupta, ele vai se corromper plenamente. Mas se não for o corruptinho, é corruptão. Se não for o corrupto, não tá entendendo. Se não for o corrupto de direita, vai ser de esquerda. Dá um fuzil pra um ladrão de galinha e um bando, ele vai roubar banco. Não. A índole tá ali, a índole tá lá. Só falta o quê? Oportunidade. Eu não apoio. Isso é uma coisa que a galera não entende. Eu digo, repito e vou repetir pro resto da minha vida. Eu apoio contra o PT, eu vou apoiar quem for. Mesmo que for corrupto? Não. Bom, aí é o direito seu, mas eu acho que assim, é a minha opinião. Na minha opinião, é aquela história do picolé de limão e de bosta. Você odeia o de limão, mas o outro é de bosta. Você enfia, você faz assim, põe o de limão na boca. Aliás, é o que todos nós, inclusive gente que depois pregou voto nulo em 24, dizíamos em 2022. Ah, você tem nojinho do Bolsonaro? Fecha o olho e vota porque o outro é o Lula. Então assim, na minha opinião, eu acho que no fundo do seu coração... Não, qual é a diferença do Bolsonaro? Que você pode até... Ele não é corrupto. Tudo bem, você pode até colocar essa régua da corrupção. Mas se você fizer uma análise e você tiver que escolher, e é cada cidadão que escolhe, porque você influencia milhões de pessoas aqui. Se todo mundo pensar que nem você votar nulo, fica mais difícil ainda da gente ganhar. Eu falo pra todo mundo que tá vendo esse programa, você que tá vendo, não vote em corrupto.
Não venda a sua consciência, não venda a sua moral e sua integridade, porque no final da sua vida é tu e Deus, é tu e tua família. Não apoie corrupto. Esse é o meu posicionamento. Isso é ser cristão, porra. Porra nenhuma, você está. Não? Porra nenhuma. Desculpa, não tem nada então a ver. beleza. Não tem nada a ver. Vamos apoiar corrupto. E eu digo pro seu público, vote naquele que é menos pior na sua opinião. Não, menos vote pior é naquele outra coisa. é menos pior. Se você parte de uma premissa que, cara, um cara tem alguma corrupção ali, tem alguma coisa, mas ele tem um trabalho bem feito, e o outro também tem uma corrupção, tem um indício, mas ele tem um trabalho de merda, você discorda totalmente dele, você tem que apoiar o que é menos pior. E eu não tô aqui dizendo que um é o que o outro não é. Eu tô falando no mundo real. No mundo de fantasia é maravilhoso. Só que se ninguém vota, fudeu, bicho. Ninguém vota, não, deixa o povo mas votar. o povo votar é o povo que vota com isso. Sabe por quê? Porque é o povo que vota pela cesta básica. Infelizmente, esse cara não é culpado. Ele vota com o estômago. Aí vocês querem colocar... Olha, sinceramente, tem alguns pontos aí que a gente precisa levantar. Em primeiro lugar, o Lucas Bouve, ele nunca foi cristão. Ele não sabe nem o que é ser cristão. Ele é o cristão de fachada, né? Vamos dizer assim. Não sabe o que é. Então, e quando ele fala entre 2 ladrões a gente vota no cristão, é pior ainda. Porque se o cara tem a consciência do que é certo, se o cara usa a palavra de Deus para se popularizar e é corrupto, ele é pior do que o oponente. Porque o oponente, pelo menos, moralmente falando, não defende nada. O oponente não fica levantando essa bandeira. Eu não estou aqui fazendo defesa ao Lula, mas eu estou dizendo moralmente. É um absurdo a fala desse cidadão. Ele não sabe nem o que é ser cristão, porque se soubesse, teria sido um bom marido para a esposa dele, a Cíntia Chagas. Pelo que vi, foi um abusador. É realmente lamentável as falas do deputado, né? E que bom que o posicionamento aí do apresentador é um posicionamento digno, é o mesmo posicionamento que eu tenho. Eu jamais vou votar contra o Lula no Flávio. Não voto. Está evidente que o cara é corrupto. E quando ele levanta a questão do Bolsonaro, em 2022, ninguém sabia do envolvimento do Bolsonaro em corrupção. Quem não votava no Bolsonaro, não votava porque viu os erros dele, grotescos, a corrupção intelectual que ele fez, né? Mas eu ainda assim apoiei o Bolsonaro em 2022. Por quê? Porque não era tão esdrúxulo o que veio. A gente está diante de uma família que lesou milhares de brasileiros para ficar bancando o exilado em Miami. A gente está falando de uma turma muito baixa, inescrupulosa. E os mesmos idosos que foram roubados no INSS são os mesmos que vão votar neles. É realmente assim, um grande absurdo que a gente vê aqui no Brasil. Essas pessoas estão completamente alienadas. Mas é triste, né, Timóteo, ver um comentário desse deputado dessa maneira, querendo inclusive usar essa linha. Está aí também exposto a todo mundo qual é a tática deles. Pode vir o que for de corrupção, porque nós somos cristãos e a gente vai falar que se arrependeu. Daqui a pouco vai ter o arrependimento. Perfeito. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.